O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados diáconos, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala sobre algo muito importante que nós precisamos, não é? Se já sabemos, não é? Aprofundar-se, e quem não sabe, pedir a graça de Deus, não é? Do entendimento que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus, ele começa o seu ministério público, não é, pregando sobre o reino de Deus. A intenção de Jesus é pregar o reino de Deus para que, através da sua pregação, conversões aconteçam, não é? Mudanças de vidas possam acontecer e pessoas aderirem ao reino dos céus. Então Jesus, ele começa o seu ministério assim. Ontem, no Evangelho, se você prestou bem atenção, Jesus diz: convertei-vos e credes no Evangelho. Então Jesus, ele veio pregar também a conversão. E um dos sinais, não é, da pregação de Jesus são o quê? São as curas, são os milagres, são as conversões em massas, como nós temos percebido ao longo, não é, deste tempo comum que nós iniciamos. Jesus inicia a sua vida pública agora para alcançar os corações e nos libertar da escravidão, da morte e do pecado. E a pregação de Jesus, então, trazendo esses sinais, não é? E todas elas pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele age pela força do Espírito Santo que está nele. As curas, as libertações, as conversões, são tudo ações do Espírito Santo. E é aí que está aqui, onde, não é, os mestres da lei, não é, os entendidos da época, começam, não é, a importunar Jesus, porque eles não acreditam que Jesus é o enviado do Pai e que Deus age por meio dele. E começa a dizer que Jesus, ele está agindo sob a ação do mal. Não é quando fala que Jesus está possuído pelo Beelzebu, né? Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não atribuir a Deus, não é, os seus sinais, os seus milagres, não é, que são obras do Espírito Santo, e começa a atribuir ao mal.
Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Não acreditar no poder de Deus, não acreditar na ação do Espírito Santo. E isso se dá pelo coração empedernido, endurecido. E o Senhor veio para amolecer os corações. Só que Jesus, Ele não toca na nossa liberdade. Se você não quiser aceitar, se você não quiser acreditar, você vai, viver uma vida longe de Deus. Porque Deus, Ele veio para nos salvar, para nos libertar. E Deus está insistindo com cada um de nós e derramando a sua misericórdia para que os corações se abram ao seu poder, à sua ação. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua, convertendo os corações, mas também encontra oposições. E nós podemos cair também no mesmo pecado destes fariseus, destes mestres da lei, não atribuindo a Deus, o seu poder, a sua ação no meio de nós. Então Jesus, que começa agora com a sua presença a incomodar, a despertar inveja nas autoridades da época, e isto mostra então realmente isso, o endurecimento do coração, porque não consegue enxergar em Jesus o poder do Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, este é o pecado que não pode ser perdoado. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, contra a misericórdia de Deus. E aí, o endurecimento do coração faz com que nós não aderimos à sua misericórdia, à sua salvação. No Evangelho, Jesus fala deste reino dividido de Satanás, para mostrar o quê? O poder do Espírito que veio para libertar toda a divisão. Jesus veio para trazer unidade. Jesus veio para, trazer ali e congregar, os filhos de Deus para perto dele. Então, este reino dividido se opõe ao poder do Espírito. E aí o Senhor veio para quebrar tudo isso. Mas para isso o seu coração precisa estar disposto, porque isso contrasta com o reino eterno do perdão. Os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era Deus. E por isso não acreditavam no seu poder de misericórdia, de alcance, de perdão dos pecados. E aí não acolhe a misericórdia de Deus. Então, um dos outros pecados contra o Espírito Santo é não acolher a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui dentro deste santuário do Pai das Misericórdias. Aqui, o Padre Jonas diz que muitas pessoas se acorreriam à sua misericórdia, porque o mundo tem necessidade da misericórdia de Deus, o mundo tem necessidade de se encontrar com a salvação que se passa justamente nisso aqui. O pai que acolhe o filho que volta aos braços. Muitas vezes nós podemos estar com o coração empedernido, endurecido, mas Deus tem o poder para amolecer os corações e fazer com que nós caiamos em si e voltemos para Ele. Percebe-se, meus irmãos, que na primeira leitura, Davi, ele quer instaurar um reino de unidade e de paz, mas ele encontra também resistência. Mas o final da primeira leitura diz que o poder de Deus estava com Davi. O poder de Deus está com Jesus. E Ele pode hoje tocar o seu coração, tocar a sua história, tocar a sua vida, porque, meus irmãos, no Evangelho nos fala justamente que todos serão acolhidos e salvos. Só que daí existe algo importante. Estou com o coração aberto à graça de Deus? Até mesmo quando nós vamos à Santa Missa, será que nós damos crédito à palavra de Deus, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo comunicado, aquilo que está sendo oferecido a nós? Isso também pode ser um pecado contra o Espírito Santo, de não acolher o poder de Deus, de não acolher a salvação que Ele veio nos trazer. Jesus, Ele quer, nos livrar deste mal, o mal do século, porque o mau uso da nossa liberdade pode nos excluir do reino.
e nos levar a blasfemar contra o Espírito Santo, confundido o Filho do Homem com Satanás. Foi isso que aconteceu aqui. Confundiram Jesus, o Filho de Deus, com Satanás. E aí, meus irmãos, meditando nos esforços de Davi para realizar esta unidade no reino de Israel e no Espírito Santo como força de união, o que nós precisamos fazer hoje? Rezar pela unidade da igreja. Jesus mesmo, ele falou para nós, apesar da vontade de Jesus e de sua oração, para que todos sejam um. Está lá em João capítulo 17, 21. A igreja continua dividida, dificultando que o mundo creia. Não seja, meu irmão, não seja, minha irmã, aquele que vai ser empecilho da graça de Deus acontecer na nossa vida. A igreja, isso quem está dizendo não sou eu não. Jesus já alertava essa divisão dentro ali das comunidades. Jesus, ele veio para quebrar a desunião, a divisão. Jesus veio para pegar a unidade. O Espírito Santo é este elo que cria na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a unidade. A unidade para acreditarmos, Deus está no meio de nós e Ele age pelo poder do Teu Santo Espírito. Se o seu coração está fechado, Padre, mas eu já estou há muito tempo com Deus, meu coração já está empedernido, já começou a se fechar. Começou a se fechar porque nós não acreditamos que Deus, por meio do Teu Espírito Santo, realiza coisas novas. E a gente já não acredita mais no poder de Deus. E lendo ontem os nossos documentos, onde o Padre Jonas fala sobre os padres da Canção Nova. Quem é o padre da Canção Nova? O padre da Canção Nova precisa ser cheio do Espírito Santo e proclamar com ousadia, com intrepidez, com entusiasmo, com alegria, acreditando que a sua palavra, a sua pregação tem poder de ali libertar os corações endurecidos. Está lá nos nossos documentos, o Padre Jonas diz que o padre da Canção Nova precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo, a sua pregação atingia os corações, porque ele falava pela ação do Espírito Santo de Deus, e por isso os corações se abriam. Mas nós podemos estar com o coração fechado, se nós não acreditarmos mais no poder de Deus. Por isso que eu peço a graça de Deus, de eu ser um sacerdote entusiasmado, não é? Com a graça, com o poder de Deus. Acreditar que Jesus age e continuará agindo na sua igreja. Ontem eu estava no cerco de Jericó, lá em São José dos Campos. Não é? Nós fizemos ali um momento muito forte de oração, muito forte mesmo. E eu pedi para que as pessoas da sua casa que não estavam ali e que quisessem que Deus pudesse operar o milagre na vida daquelas pessoas, que você pudesse estender as mãos sobre a sua casa. E olha só, no final da Santa Missa, uma mulher me procurou, falei, Padre, o senhor pediu para rezar por alguém da minha casa, que não estava aqui e que eu queria que essa pessoa pudesse se encontrar com o Senhor. E a mulher me procurou no final e me disse assim, ontem, Padre, o meu filho há muito tempo estava na bebida, nas drogas, e começou a relatar. E quando o Senhor falou para pedir com fé que Deus iria agir pelo poder do Espírito Santo, no meio da missa, o meu filho apareceu aqui na igreja. E no final, nós tivemos um momento de adoração, eu não sabia quem era ele, e aí eu tenho o costume de passar um por um, para que a pessoa faça a experiência pessoal com Cristo. E tinha um jovem ajoelhado, mas chorava de soluçar. E eu parei sobre ele ali, com o Santíssimo. Aí no final ele veio dizer que era ele que estava em casa, e do nada ele sentiu-se impelido por Deus a entrar naquela igreja, e a mãe dele primeiro veio falar comigo, depois apresentou o filho. Deus continua agindo na sua igreja. Deus continua, realizando os seus milagres, os seus prodígios. Se nós tivermos o coração empedernido, endurecido, nós vamos ser como estes aqui que não acreditaram no poder de Deus. E no final, lá na sacristia, uma garotinha de 7 anos disse, Padre,
o que eu preciso para receber o batismo no Espírito Santo que você falou hoje na missa? E eu disse, meu Deus, e agora? Eu quero repousar no Espírito. Como é que eu faço para repousar no Espírito? E aquele medo, e agora? Se eu rezo, essa menina não repousa nada aqui, né? E eu precisei o quê? Com fé, e eu aprendi do Padre Jonas uma coisa. Quando você vai levar alguém ao poder do Espírito, não é, de forma individual, coloque as mãos sobre ela e pede para que ela repita, não é, com as suas próprias palavras. Eu fui falando para ela, a única coisa que você precisa é estar com o coração aberto. Você está com o coração aberto? Ela disse, eu estou, Padre. E aí eu coloquei as mãos sobre ela e disse para ela, então diga assim, Senhor Jesus. E ela foi repetindo, eu abro o meu coração, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu quero receber o repouso no Espírito. E rezei assim com ela. E aí comecei a orar no Espírito Santo, em menos de 30 segundos, aquela menina repousou no Espírito, né? Lá na sacristia. Caiu, né? No repouso no Espírito. É ter este coração de criança, acreditar no poder de Deus, acreditar na graça de Deus. Isso não é se entregar ao poder de Deus e não é atribuir ao demônio o que Cristo faz. Cristo é Deus e o Espírito Santo age por meio dele. Então, meus irmãos, não podemos fechar o nosso coração. Precisamos estar com o coração aberto, como esta criança, como aquela mãe que acreditou no poder de Deus e que Cristo trouxe, não é, aquele jovem para dentro daquela igreja. E aquele menino me disse no final, Padre, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu quero mudar de vida. Eu quero ser um novo homem. Cristo age na sua igreja pela eficácia do Espírito Santo e vai continuar. Mas eu preciso acreditar. Você precisa acreditar. Peça ao Senhor esta graça no dia de hoje. Eu não sei o que você está vivendo na sua família, mas Jesus pode realizar isso na sua vida. Se você pode, fica de pé. Vamos pedir este Espírito Santo sobre nós por um breve momento, pedindo que a mesma eficácia que Jesus realizou no início do seu ministério público possa agora agir na sua vida agora neste momento. Se você pode, levanta os seus braços e diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero tocar nos seus prodígios, Senhor. Eu quero tocar nos seus prodígios, nos seus Senhor. milagres. Nos seus milagres. Converta o meu coração, Espírito Santo. Converta o meu coração, Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu peço. Amoleça o meu coração. Amoleça o meu coração. Para que eu possa receber a sua graça. Para que eu possa receber a sua graça. Cantemos, peçamos o Espírito Santo. Espírito. Solta sua voz e peça. Espírito. Se você deseja isso, receba o Espírito Santo. Se você está desanimado, receba o ânimo de Deus. Espírito. Mas não tenha medo, meu irmão. Mas não tenha medo, minha irmã. Se lance como essa criança. Seja cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito. Peça, meu irmão, peça. Solta a voz. Pode ser com mais força, com mais entusiasmo. Espírito. Espírito Santo de Deus. Vamos ficar só nessa parte. Espírito. Peça a ação de Deus na sua vida. Reze pela sua família agora. Se é você que precisa de conversão, peça que o Espírito Santo agora haja na sua vida agora. Espírito. Espírito Santo de Deus. Para terminar, com mais força, todo o santuário, solta a voz. Espírito. Isso, solta a voz. Espírito Santo de Deus. Como gesto concreto, traça o sinal da cruz sobre a testa dessa pessoa do seu lado. Seja esse instrumento agora de Deus na vida deste teu irmão, para que ele seja cheio do Espírito Santo agora, para que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus agora. Acredite, meu irmão, no poder de Deus. Deus continua agindo, Deus continua curando, Deus continua libertando.
Neste santuário, dentro dos estatutos deste santuário, diz que aqui é o santuário da misericórdia, mas diz que aqui também é a ação do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, porque esse era o desejo do Padre Jonas, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e que nós não percamos esta graça. Você volte para sua casa, meu irmão, você volte para sua casa, minha irmã, e propague esta graça, a graça do batismo no Espírito Santo. Enquanto eu for sacerdote e Deus me dê esta graça, eu vou propagar esta graça, porque foi isso que mudou a minha vida, e isso pode mudar a sua família, o seu coração. Por isso acredite, o poder de Deus, ele é atual, o Espírito Santo é novo, basta estarmos abertos às suas novidades e ao seu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.